10 mandamentos, nós não guardamos o sábado. Porque 9 mandamentos dos 10 estão repetidos no Novo Testamento. E nem Jesus, nem nenhum apóstolo mandou você guardar o sábado. Shabbat Shalom Lekulam a todos e bem-vindos ao nosso canal. Deus vos abençoe e venham fazer parte dessa família. Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like para nos ajudar, para que o YouTube venha entregar esse vídeo para outras pessoas. E deixem sua opinião e o seu comentário. O pastor Silas Malafaia afirmou categoricamente que o Shabat não existe no Novo Testamento, ou seja, a mitzvah da guarda do sábado, que é um mandamento, não existe no assim chamado Novo Testamento, que nós, judeus, chamamos de Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, na verdade, é a Brit Hadashah. Esse termo de Novo Testamento e Antigo Testamento, quem criou isso foi a teologia da substituição, a saber, o bispo Marcião. Ele criou esse termo de Antigo Testamento e Novo Testamento de forma tendenciosa, capciosa, para colocar Israel de lado e separar o cristianismo de Israel, sendo que a igreja do primeiro século guardava os mandamentos e os Shabbatot e também as festas, e até hoje muitos judeus messiânicos que acreditam e têm sua emuná no Mashiach, em Yeshua, guardam o sábado e os mandamentos de Deus, e obedecem os mandamentos de Deus. Outra coisa que o Silas Malafaia ele errou foi afirmar, repito, só existe o mandamento, a mitzvah da guarda do sábado no Antigo Testamento. Primeiro que os 5 primeiros livros de Moshe Avinu, de Moisés, não é Antigo Testamento. Nós chamamos de Torá, isso mesmo, que não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos, mitzvot, escrita pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra de safira azul, isso mesmo. E esse termo de Antigo Testamento não cola com esses 5 primeiros livros, porque a Torá é a espinha dorsal da Bíblia, do Tanar, dos Neviim, dos profetas, do assim chamado Novo Testamento. Se você tem hoje o Novo Testamento em suas mãos, é por causa da Torá, porque o próprio Yeshua, ele disse, não pensem que eu vim abolir a Torá. Se Yeshua ensinasse errado, eu não acreditaria na sua mensagem e não acreditaria que ele é o Mashiach. Eu só acredito que Jesus é o Mashiach porque ele não anulou a Torá, não anulou os mandamentos, e nem os Neviim, nem os profetas. Então vamos começar por aqui. Eu quero compartilhar o vídeo com vocês e vou dar uma pausa. Não posso colocar o vídeo na tela porque o vídeo pode ter direitos autorais, mas eu posso compartilhar o áudio. Vou tirar o microfone de lapela aqui do meu pescoço, aqui da minha blusa, melhor dizendo, e vou colocar aqui perto do notebook para acompanharmos o trecho desse sermão. Vamos lá. O homem a Deus? Olha, o que Deus está fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E porque me roubais, com maldição sereis amaldiçoados, vós e toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos dar uma pausa aqui e analisar a Bíblia no Catan Hanavi, profeta menor, Malaquias, capítulo de número 3, é o Perk 3, a partir do Passuk de número 10.
Bom, vamos começar aqui lendo a partir do versículo de número 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta para os Kohanim, sacerdotes. Todavia, vós me roubais, e dizens: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, e a vossa nação toda. Olha aqui. Primeiramente que Deus ele está se referindo aqui não só a ele. Ele está se referindo a toda a nação. Porque se você pegar o contexto histórico de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, o contexto histórico aqui é o seguinte, para quem não sabe, Malaquias, o nome dele na verdade é Mordecai. Isso mesmo, para quem não sabe, ele foi tio de Esther. E segundo os nossos sábios da Megillah, da Esther, no tratado do Talmud, esse Malaquias ele foi Mardoqueu ou Mordecai, o tio de Esther. Então, pós o exílio persa, ele sai do exílio da Galuta com níveis de profecia. E ele, de fato, ele foi um grande sábio e um profeta daquela geração. Então Deus usou Malaquias para exortar a nação. Para quê? Para cumprir a mitzvah, o mandamento, de trazer o máser. A palavra máser no hebraico é dízimo. Quando Deus ele fala assim, ó, roubará o homem a Deus, o texto está dizendo, roubará o homem a Deus, isso está querendo dizer o seguinte, Deus está exortando através de Malaquias para que os sacerdotes cumprissem, né, esse mandamento do dízimo e partilhar para as viúvas, os órfãos e estrangeiros e necessitados. O sacerdote também tinha direito do dízimo, como também os levitas, tanto como Kohanim, que são sacerdotes, e levitas tinham direito ao dízimo. A viúva, o pobre, o necessitado e o estrangeiro. Base doutrinária para dízimo não é Malaquias. Base doutrinária para dízimo é Deuteronômio. Quando Deus ele fala através de Moisés que o dízimo tem que ser entregue às viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados. E naquela época, os sacerdotes também recebiam parte do dízimo e os leviim também. Hoje, não existe mais sacerdote, não existe levita, cantor que canta em música, não é levita, pastor não é sacerdote para arrecadar dízimo. O mandamento do dízimo hoje é para ser entregue aos necessitados e não a pastor. Não entregar nas mãos de um pastor. Outra coisa, muitas pessoas ficam pregando uma teologia do medo, dizendo que o dízimo importa a salvação. Isso é totalmente errado. O dízimo é um mandamento. É o mandamento de Deus de você ajudar o seu semelhante. Outra coisa, igreja que eu me refiro é igreja de pedra, de pau, de madeira, de cimento, areia. Não é templo, não é Beit HaMikdash. O único templo que existiu foi em Jerusalém, que hoje tem os restos, né, do templo lá, que é o Kotel, onde os judeus fazem suas tefilotes diárias, comemoram Semer Hag Pessa lá no Kotel, no Muro das Lamentações. E o único lugar do mundo que o dízimo poderia ser entregue era no Beit HaMikdash. Era na Casa do Tesouro. E essa Casa do Tesouro ficava dentro do Beit HaMikdash. Igreja não é templo de Salomão. Não é o primeiro templo, não é o segundo templo. Igreja não tem Casa do Tesouro. Certo? Dízimo é para ser entregue a órfãos, viúvas e necessitados. Eu sei que tem pastores que estão me assistindo agora, estão se mordendo. Que isso? Que negócio é esse? Querido, é Bíblia, é Torá. É Torá. Mas, Alberto, como que eu vou dar o meu dízimo?
simples, separa o seu dízimo, 10%, e dá para uma pessoa que precisa, para uma pessoa pobre, um necessitado, uma pessoa doente, um estrangeiro. Tantas pessoas em hospitais internadas que precisam do seu dízimo para comprar remédio, fazer tratamento. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que precisam de uma cesta básica, de um alimento, de um leite para dar para uma criança? Muito, principalmente com a inflação no Brasil. Vocês me entendem? Então o dízimo não é para ser entregue em igreja. Pastor não é sacerdote. Nunca foi sacerdote. E cantor não é levita. Certo? O pastor tem que ter a sua profissão. Paulo tinha a profissão dele. Bom, aqui eu já expliquei o pano de fundo histórico de Malaquias 3. Eu nem li o versículo 10, mas Malaquias 3, a partir do versículo de número 10, não é base doutrinária para dízimo. O problema de muitos evangélicos que eles se apegam muito ao Novo Testamento como doutrina. Se você pegar o livro de Levíticos, o livro de Levíticos tem doutrina sobre família, cuidado de família, saúde, ensina como você se alimentar, como se vestir, ensina sobre leis de purezas da mulher, do mikvah, período de Nidá, tratado de Nidá. Tudo isso tem na Torá, só que ele falou o seguinte, não, a gente, no Antigo Testamento não. Vamos continuar aqui. Vamos lá. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar uma bênção que adivinha a maior abastança, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Aí antes que alguém pense, eu já vou responder, mas pastor, isso aí está no Antigo Testamento, pastor. O senhor quer fazer uma regra do Antigo Testamento para o Novo? Então aprenda teologicamente, para você não ser iludido por gente que distorce a Bíblia. Olha que quem está distorcendo a Bíblia aqui é ele. Ele está dando voz a um texto, onde o texto se cala. Isso aqui, obviamente, é uma palavra de oferta, né? Que muitas igrejas usam um período para ler uma palavra ofertória para que venha arrecadar ali os dízimos e as ofertas. Olha só o que ele vai falar. Isso aqui é a segunda teologia dele. Tá? A teologia dele não condiz com a Bíblia, né? E a teologia de igreja A, igreja B, igreja C, eu tenho teologia. Tem teologia? Vem cá. A sua teologia condiz com a Bíblia, com a Torá? Se não, pode pegar o seu diploma e rasgar, porque não serve de nada. Vamos lá. Todas as regras do Antigo Testamento. Regras não, mandamentos, mitzvot. Porque a palavra regra, lei, é um termo assim, vamos dizer, bem pesado que eles usam para colocar de lado os mandamentos de Deus. É uma regra pesada, né? E o ser humano, de fato, não gosta muito de obedecer regras. Agora, quando se trata em obedecer a Deus, é diferente, querido. É diferente. Vamos continuar aqui. Lembrando que eu não tenho nada contra o Silas Malafaia. Eu só estou refutando aqui as palavras dele, ok? Vamos lá. Para que eu obedeça, elas têm que estar repetidas no Novo Testamento. Essa parte que ele usa para enrolar muita gente, não só ele, mas muitos pastores que usam para enrolar muita gente, ou seja, a gente só usa algumas regras ou leis do assim chamado Antigo Testamento, que nem é Antigo Testamento, se tiver no Novo Testamento. Aí, ou seja, olha o que ele vai falar aqui. Por que os 10 mandamentos nós não guardamos o sábado? Olha só, por que os 10 mandamentos nós não guardamos o sábado? Aqui é que é o perigo. É onde muitos pastores dão um tiro no próprio pé. Tropeçam em suas palavras, levando uma massa para a apostasia, com ensinamentos carregados de heresia, como o pastor Silas Malafaia está aqui usando aqui o púlpito para falar essas asneiras aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Porque 9 mandamentos
mais dos 10 estão repetidos no Novo Testamento. E nem Jesus, nem nenhum apóstolo mandou você guardar o sábado. Ai, ai. Olha o que ele falou, que dos 10 mandamentos, eu expliquei para vocês que não existem. Eu expliquei para vocês que não existem apenas 10 mandamentos, são 613 mandamentos, certo? Mandamentos positivos e negativos. E ele falou que no Novo Testamento, que no assim chamado Novo Testamento, não tem uma regra para guardar o sábado. Bom, Jesus ele era judeu, e Yeshua era judeu, ele foi circuncidado no 8º dia, ele participava das festas, e só quem podia participar das festas é quem era judeu e que guardava o sábado. Então Jesus tinha Brit Milá, que era circuncisão, e Yeshua ele foi apresentado no templo, no Beit HaMikdash, no 8º dia. Ele pregava nas sinagogas, e só quem podia pregar, na verdade, era trazer uma palestra, um shiur em uma sinagoga, era um judeu. Uma pessoa que não era judia não podia assumir, né, a biná. Biná é o púlpito da sinagoga para pregar. Você vai ler em várias passagens do assim chamado Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus pregando nas sinagogas, principalmente no Shabat. Se ele não fosse judeu, obviamente, ele era barrado pelos judeus de usar a biná, o púlpito, no dia de Shabat. Por isso que nós não guardamos o sábado. Mas os outros 9 estão repetidos no Novo. Então, peraí, se o dízimo é só para o Velho Testamento, não pode ter texto no Novo sobre dízimo. Ou seja, a guarda do sábado, não, a gente não quer o sábado, mas o dízimo sim. O sábado foi abolido na cabeça deles. Isso aqui é teologia da substituição, tá? O sábado foi abolido. O dízimo não. Por quê? Dinheiro, né? Dinheiro. Paramassá no hebraico é dinheiro. Isso, coisas que convém a ele, não foi anulada. Agora, leis, mitzvot, que Jesus não aboliu, ele coloca... Não, isso aqui, para mim não, ele coloca de lado. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu vou provar para vocês aqui que os apóstolos guardavam o sábado, os discípulos guardavam, porque eles eram judeus, todos eles eram judeus. Toda a Bíblia é dos judeus, toda ela é dos judeus. Uma vez uma pessoa comentou aqui no canal, vocês têm que dar graças a Deus por causa que a Igreja Católica deu a Bíblia para vocês. Foi não, querido. A Bíblia veio de Israel. Romanos capítulo 3, Shaul Shahalim, ele disse que aos judeus foram confiados os oráculos divinos, ou seja, a palavra. Vamos continuar. Como diz o outro, a casa vai cair. Vamos lá? Quando Jesus, os fariseus tentavam surpreender Jesus em Mateus 22, 21, chegaram com uma moeda e disseram, né? Fizeram uma pergunta primeiro: é lícito pagar tributo a César? Jesus disse: as fins da moeda de quem? É de César. Aí Jesus dá uma sentença: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Onde é que Jesus estava falando isso? No templo. É só você pegar Mateus 21, 13. É o que eu falei aí no vídeo. Existe templo hoje? Existe Beit HaMikdash hoje? Falando de templo de Jerusalém, não existe. O templo somos nós. Paulo fala isso em Romanos capítulo 2, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando você for dizimar na vida de uma pessoa, ou entregar o seu dízimo, entrega para o templo. Tá cheio de templos espalhados nas ruas, aí, nas calçadas, em hospitais, templos abandonados por líderes religiosos. Só que na cabeça desses líderes, templos para ele é a igreja, de cimento, areia. Infelizmente. Vamos lá. Conversa está no templo. Quando
quando Jesus está falando, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está falando sobre tributo. O que você deve a César e deve a Deus. O que é que você deve a Deus? Que os judeus sabiam muito bem: o dízimo. Mas você não está satisfeito só com esse texto? Então vamos para Mateus 23, 23. Jesus vira e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer essas coisas sem menosprezar aquelas. O que Jesus está falando? Vocês deixaram as coisas mais importantes da lei, que vocês têm que praticar sem menosprezar o dízimo. Sabe por quê? Olha só, hein? Porque os fariseus cobravam dízimo das ervas medicinais que a Bíblia nem Deus tinha obrigado e pedido. Olha só. Eles faziam além do que Deus determinou sobre o dízimo. Esqueciam. Eles eram mais exigentes naquilo que Deus não determinou e ignoravam aquilo que era o principal. Então Jesus estava dando uma lapada neles, dizendo: olha, o dízimo vocês não podem ignorar, mas as coisas mais importantes da lei. Eu estou te mostrando 2 textos no Novo Testamento falando de dízimo, mas vamos para o terceiro, que é a pá de cal. Hebreus 7, 8. Falando do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio de Cristo. Diz assim: aqui se entrega dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, aquele de quem vive para sempre. Na antiga dispensação se entregava a sacerdotes. Na nova, ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos parar com babuzeira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos e oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. Bom, tá aí, deixa eu colocar o microfone aqui. Pastor Silas Malafaia, sempre usando a Bíblia para defender aquilo que vai trazer benefícios para ele. Primeiro, ele fala sobre Melquisedeque. Naquela época, Melquisedeque, alguns sábios dizem que era um dos filhos de Noa. Jesus é sim o Cohen Gadol, o sumo sacerdote maior. Porém, Jesus ele está aqui, fisicamente, em um templo, recebendo os dízimos? Não. Então, o mandamento para entregar os dízimos hoje é para o nosso próximo, para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Jesus, Deus, tem depósito, tem banco no céu? Não. Então, quando esses pastores arrecadam dízimo, para onde que esse dízimo vai? Vai tudo para a conta bancária da igreja. Vai para o céu? Não. Não vai para o céu, porque no céu não existe conta bancária. Deus não tem Pix, Jesus não tem Pix. Então, esse mandamento hoje é para ajudar o nosso próximo. Eu não estou pregando contra o dízimo, eu estou falando que o modo em que as pessoas hoje dão o dízimo é errado. O dízimo é para ser entregue às pessoas que precisam e não a pastores. E ele falou sobre Mateus 23, 23, sobre os porushim, sobre os fariseus. A palavra dízimo, que eu já falei para você aqui no hebraico, é maser. E os dízimos, né? Só quem podia arrecadar eram os sacerdotes e levitas. Hoje não tem sacerdote. Você acha que Jesus vai descer lá do céu com um casofilaço ou com uma salva? Ou então com a máquina de Pix? É aqui, ó. Dá o dízimo aí, passa o dízimo. Faz o Pix do dízimo. Vai. Claro que não. O dízimo é para o nosso próximo. É para pessoas que precisam. Então, não tem nada a ver. Agora, sobre a questão do sábado. Não existe o sábado no Novo Testamento? Bom, já expliquei para vocês que se Jesus ele não guardasse o sábado, ele não pregava nas sinagogas. Vamos lá. A Havdalah e o encerramento do Shabat. Eu estou aqui usando o Sidur, que fala sobre o encerramento do Shabat. A palavra Havdalah significa separação e indica a celebração de encerramento do Shabat, separando-o dos demais dias da semana. É uma prática milenar
do povo judeu, praticada também pela igreja, olha só, do primeiro século, que guardava o sábado. Como vemos descrito em Atos 20, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, que de acordo com o texto original, a expressão judaica utilizada até hoje em algumas liturgias, que significa o início do primeiro dia da semana, que no calendário judaico representa o pôr do sol do Shabat, que estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, ainda era Shabat. E havia muitas tochas no cenáculo onde estavam reunidos. A expressão tocha indica primeiramente que o texto confirma a celebração da Havdalah do Shabat, ou seja, do pôr do sol, e não no domingo de manhã. Foi exatamente neste momento, neste Shabat, ao pôr do sol, que Yeshua ressuscitou e havia visto que na madrugada, no dia seguinte da sua morte, quando as mulheres foram visitar no sepulcro. Isso é uma prova cabal que Jesus guardava o Shabat, os apóstolos guardavam o sábado, a igreja do primeiro século, a Calarra do primeiro século, guardava o sábado. Então, é sobre isso. Voltarei a qualquer momento com outros conteúdos. Peço para você deixar aqui a sua opinião, que é muito importante. Lembrando que eu não estou falando aqui da pessoa do Silas de Malafaia, apenas refutando suas palavras. O dízimo é para isso. O destino do dízimo é para o nosso próximo. É para aquelas pessoas que precisam. É para pessoas que estão internadas, pessoas que precisam de um alimento, pessoas que precisam comprar remédio. A inflação, né, no Brasil hoje está altíssima. A coisa está muito séria. Então, faça isso. Pega o seu dízimo e dê para quem precisa. Não entregue na mão de um pastor. Não tenha medo. Tudo que eles ensinam aqui, negócio de maldição, isso é teologia do medo. Ah, que se não der dízimo não vai ser salvo. O dízimo importa salvação. Mentira. Mentira. Isso é pura mentira. Vou ficando por aqui. Shabbat Shalom. Nos vemos no próximo vídeo. Hazak Baru. Deus abençoe a todos vocês. שבתי אליך אתה